Donley Studio Ghibli, de Toshio Suzuki, publicado originalmente em 2008 no Japão, é um livro de não-ficção que mergulha nas memórias do produtor Toshio Suzuki, desde o início de sua carreira como membro da redação Asahi Geino, passando pela criação da revista de animação Animage, seu encontro engraçado e tenso com as duas figuras emblemáticas do estúdio, a formação do estúdio, a primeira vez que assinou como produtor do Ghibli, suas conversas com Hayao Miyazaki e Isao Takahata e comentários sobre produções até Gaki no Ue no Ponyo. Mesmo tendo um fluxo linear dos fatos, o livro é escrito de uma forma bastante íntima e complementado por trechos de entrevistas e documentos internos do estúdio. Desde o início, o autor comenta que explorará os fatos de acordo com as coisas importantes que sua memória guardou. Não irei comentar todos os detalhes do livro, afinal são tantos, mas destacar os mais interessantes e os que a minha fraca memória fez o favor de guardar. Foi muito engraçada a primeira vez que Toshio conheceu Miyazaki. Sendo chefe da redação da Animage, ele estava organizando uma revista com 118 páginas. Toshio pretendia convidar Takahata para escrever, pois ele havia realizado Horus e contribuído com o anime Conan, que foi realizado por Miyazaki. No entanto, Takahata usou todas as desculpas possíveis e refusou o pedido. Durante essa 1 hora de conversação, Takahata sugere Miyazaki, que trabalhou com ele no filme Horus e que estava a seu lado. Daí entra Miyazaki na história. Quando eles começam a conversar, Miyazaki diz que escutou toda a conversa e faz a proposta de escrever em 16 páginas sobre Horus ou nada. Depois de mais de meia hora de conversação, Toshio cede. Já com Takahata foi tensa. Takahata estava encarregado de realizar uma animação e ele optou por Janinko Chie, de Etsumi Haruki. Houve uma pequena discussão entre eles sobre a produção, pois Toshio não entendia a razão de Takahata querer animar tanto essa obra. Enfim, parceria feita, Toshio ficou encarregado de ajudar Takahata no conteúdo do filme. Toshio leu os mangás e discutiu com o diretor que poderia ser interessante para a animação. Houve um desentendimento entre eles, no geral foi um trabalho estressante, mas no final, na celebração da conclusão da animação que foi lançada em 1981, Takahata diz a Suzuki que graças a ele, esta obra pôde ser realizada e fez uma reverência agradecendo. 2 encontros surpreendentes que uniu Toshio Suzuki aos 2 grandes mestres da animação, Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Depois do lançamento da animação Kazenotani no Nausicaa, o trio de amigos e o Sr. Tokuma planejam e criam o estúdio Ghibli em 1985. A razão para a formação do estúdio foi que eles não encontravam um local para realizar as animações de Miyazaki e Takahata e por acharem as condições de trabalho nos grandes estúdios rude. Em 1986, o estúdio lança sua primeira animação, Tenku no Shiro Raputa, e somente em 1991, com Omoride Poroporo, que Toshio Suzuki foi creditado como produtor. Foi Miyazaki que escolheu o nome Ghibli. Ghibli é o nome do vento quente soprado no deserto do Saara e de um avião italiano da Segunda Guerra Mundial batizado com este nome. Apaixonado por aviões, Miyazaki sugere Ghibli para ser o nome do estúdio de animação. Hayao Miyazaki tem como apelido Mia. Quando Miyazaki cria sua obra, a primeira inspiração vem dos detalhes. Por exemplo, o tipo de vestimenta que o herói ou a heroína vai vestir, o penteado, o que ele come, como é sua casa, tudo começa por aí. Miyazaki tem uma memória visual excelente. Toshio diz que ele não consulta ou mal consulta documentos, somente se baseia em sua memória e a partir daí cria formas originais. Mia também encontra inspiração em conversas banais, observando e conversando com a equipe e às vezes de uma forma sem pedir licença, conferindo mangás, por exemplo, em cima da mesa do funcionário e perguntando qual era a passagem que ele tinha lido e gostado. Miyazaki começa a desenhar sem criar um fim de suas histórias, ou seja, quando o storyboard não está pronto, ele já começa a produção dos layouts. O diretor não acha divertido realizar um filme conhecendo o final, então essa forma de criação acabou virando técnica de fabricação própria.
Mia se apega aos seus personagens. Por exemplo, Lady Eboshi, de Mononoke Hime, era para ter morrido, mas ele não teve coragem de matá-la. Miyazaki tem 3 fundamentos para realizar um filme. Primeiro, tem que ser divertido. Segundo, ser digno de ser realizado. E terceiro, rentável. Entretanto, com Tonari no Totoro, fugiu completamente à regra. Miyazaki acredita que sem a força das mulheres, a sociedade não avança. Por isso que em suas obras vemos uma pluralidade de meninas e mulheres. Ele também tem uma admiração imensa por sua falecida mãe. O apelido de Isao Takahata é Pacu. Takahata é um dos fundadores do estúdio, mas não faz parte exclusivamente dele, pois acredita que um realizador não pode ser assalariado de uma empresa, mas ele sempre está lá para o Ghibli e seus amigos. Takahata é tão detalhista que Toshio teve de procurar uma música referente a um programa de marionete antigo que nem a emissora, a gravadora ou o compositor tinham. Por sorte, Toshio conheceu um fã desse programa que contactou outros fãs que enviaram o trecho dessa música. Depois disso, Takahata queria ver como as marionetes dançavam. Ainda bem que o coreógrafo das marionetes lembrava da coreografia. Só assim Pago continuou a realizar o Moride Poroporo, pois acreditava que isso era um detalhe importante. Em O Túmulo dos Vagalumes, na cena do bombardeamento da cidade, Takahata mostra exatamente a direção que chegou o B-29 na visão da casa dos irmãos. Ele pesquisou em vários artigos da época e precisou exatamente o caminho da bomba na animação. O grupo Tokuma e o estúdio Daiei queriam realizar uma animação, mas que houvesse uma obra original como base. Miyazaki se propôs para escrever o mangá, mas na condição que houvesse um trabalho sério e não só feito para isso, pois seria um insulto com a obra literária. E assim começa a criação de Náusica. Para que Miyazaki fosse diretor de Náusica, ele só tinha uma condição, que Paco fosse o produtor. Toshio aprendeu muito com Takahata, pois ele tinha um método diferente e funcional. A produção de Náusica do Vale do Vento foi difícil, mas revolucionou o mundo da animação com suas novas técnicas. Miyazaki criou Meu Amigo Totoro sem pretensões, mas acabou se tornando a obra mais lucrativa, tornando-se também o símbolo do estúdio. A bilheteria de Totoro não foi boa, só que 2 anos depois, passando na televisão, seu sucesso foi imediato, tornando-se a obra mais rentável do estúdio. Foi com Totoro que o Ghibli começou a criar produtos derivados de seus personagens. No entanto, Suzuki diz que o estúdio nunca iria modificar uma obra com o intuito de vender produtos. Isso ele acha inaceitável, e eu também. Ponpoco foi a primeira animação sobre Tanuki do Japão. Takahata teve de defender o título, porque Mia e o simpático Hisashi Inoue, autor do livro Fukoki, em que os heróis da narrativa são Tanuki e que foi solicitado a ajuda, acharam o título vulgar. Ponpoco é o som que se forma quando os Tanuki batem em suas barrigas como um tambor. Princesa Mononoke foi uma produção difícil, pois praticamente tudo foi desenhado à mão, sem o uso de computador. Miyazaki queria que o título da animação fosse Ashitaka Seki e Toshio que fosse Mononoke Hime, por ser mais impactante. Quando pela primeira vez o filme foi anunciado na TV, Toshio, que lida com a publicidade, falou que era Mononoke Hime. Quando Mia soube, ficou com cara de magoado, voltou ao seu escritório e nunca mais tocou no assunto. Miyazaki é muito fã de Contos de Terra-Mar, da escritora Ursula Le Guin. Ele queria produzi-lo, sendo que havia sido negado no passado. Em 2006, seu filho, Goro Miyazaki, estreou como diretor do estúdio com esta história. Ele deve ter sentido uma pressão terrível, pois a publicidade caía em cima dele ser filho de Miyazaki. Mesmo sendo filho, Mia não sentia confiança dele dirigir o filme, já que Goro não produzira nada antes. Numa reunião familiar, foi dado o acordo. Suzuki utilizou como argumento a cena de Fio e Porcoroso, onde o herói não confia na capacidade da jovem. No final, Miyazaki achou que o filho fez um bom trabalho. Miyazaki e o filho de 6 anos de uma funcionária ficaram amigos. Os trejeitos de Sosuke foram inspirados nesse garotinho. O nome do protagonista de Ponyo, Sosuke, foi baseado na personagem do livro de Natsume Soseki, O Portal.
Até lembro que quando li o livro, esta obra do Soseki não havia sido lançada no Brasil. Eu lamentei na época. Com essa releitura tenho que adquirir e ler o Portal urgentemente. Miyazaki gosta muito desse romance do grande Soseki. O cenário de Ponyo foi inspirado numa cidade portuária. Miyazaki apaixonou-se pela cidade, passando 2 meses de férias ao finalizar o castelo animado, e já planejando o que seria Ponyo. Suzuki comenta que a intenção do Ghibli é produzir filmes, e as produções são planejadas com muito carinho. Como fã, eu sinto a qualidade e toda a dedicação. O estúdio Ghibli produz obras de arte. Donle Studio Ghibli, de Toshio Suzuki, é um verdadeiro deleite para qualquer fã de animação japonesa, especialmente do estúdio. Para este especial, eu reli, mas desde que conheci esta obra, a considero um dos meus livros de não ficção preferidos, porque meu coração anima-se ao ler coisas desse estúdio que tanto amo, de conhecer um pouco mais sobre as pessoas por trás de seu trabalho e sentir que elas são dignas, de ver que seus criadores realmente amam fazer animações e querem que nós, espectadores, nos emocionemos com suas mensagens. Por isso, a originalidade das obras e a unicidade delas são trabalhos marcantes, atemporais, para ficar guardado na memória.